Agora a gente já fala de um outro assunto muito importante aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje, gente, casos que dizem respeito à responsabilidade das redes sociais naquilo que é publicado pelos usuários. Se as redes têm responsabilidade pelo conteúdo. Quando um usuário publica algo que é considerado pela lei brasileira um crime, elas devem ou não ser responsabilizadas. É isso que está em julgamento a partir de hoje no Supremo. De novo, vamos a Brasília, porque o Rafael Procópio está aqui ao vivo com a gente, com as informações. Oi, Rafael. Oi, Adriana, Renan, boa tarde a vocês e a todos que estão entre nós. É precisamente isso, viu, Adriano? O que está sendo discutido na prática é a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que define as circunstâncias em que o provedor de internet, no caso o provedor, não de internet no fato, mas o provedor dessas plataformas, ele pode ser responsabilizado por danos causados pelo conteúdo publicado por terceiros pelos usuários. De acordo com o texto original, esses provedores, essas redes, essas plataformas, só poderão ser responsabilizadas quando após uma ordem judicial, não removerem em tempo hábil o conteúdo que for indicado como ilícito. São 3 ações relatadas por 3 ministros diferentes que estão em pauta e que a gente está acompanhando aqui nesta quarta-feira. Um desses casos se trata de um recurso do Facebook de 2017. Já um outro é do Google, que era dono do antigo Orkut. Sim, a gente está falando de uma ação que envolve ainda o Orkut, em que a empresa, o Google, no caso, se eximiu de responsabilidades por causa de uma comunidade que criticava uma professora de Belo Horizonte, isso lá no ano de 2017. Já o terceiro caso é uma ação do Partido Cidadania contra uma decisão judicial de Sergipe do ano de 2016, que tem a ver também com esse ambiente de redes sociais. O fato é que essas decisões, pessoal, elas vão ter repercussões gerais, ou seja, repercussão geral, porque o que for decidido pelo Supremo Tribunal, pelo plenário da Suprema Corte, vai valer para todas as instâncias judiciais e em todos os casos similares que envolverem essas plataformas, especificamente as redes sociais. Por isso que várias dessas empresas que atuam aqui no Brasil estão participando, proclamaram uma intenção de participar desse processo como interessadas no desenrolar de tudo isso. É o famoso amicus curiae, que se usa muito aí no mundo jurídico. O que está acontecendo nesse exato momento, a gente já teve a fala dos relatores, como eu disse, são 3 relatores, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli, cada um com uma dessas ações. Agora a gente está acompanhando a defesa dessas empresas. A primeira que está falando, ainda está falando, são os representantes do Facebook Brasil. E muito por conta desse processo, que é de fato bem demorado, muito possivelmente a gente não vai ver uma conclusão desse assunto nesta quarta-feira. Tem muita coisa para desenrolar e, como eu disse, são 3 ações envolvendo 3 empresas, 2 empresas na verdade, e o Ministério Público do Estado de Sergipe. E a gente lembra também que esse assunto já teve pautado pelo menos 4 vezes em outros momentos no Supremo Tribunal Federal, mas nunca chegou a ser discutido de fato. Chegou a ser discutido um ou outro em ambiente virtual, mas no plenário físico é a primeira vez. Então, é muito possível que a gente não veja uma resolução desse caso, mas só dele estar pautado, está sendo discutido de fato, caminha agora para o entendimento. E vamos ver qual vai ser esse dos ministros do STF, se eles vão entender pela constitucionalidade ou não desse artigo e se isso vai mudar a relação das redes sociais aqui no nosso país a partir disso. Obrigado, Procópio. Bom trabalho para você aí na capital federal. Até mais. Agora, 4h16 no horário de Brasília. A gente continua na capital federal, mas agora indo para a Câmara, porque teve discussão braba, agora há pouco